Seja bem-vindo a mais um episódio do OvoCast, porque tudo começa com os óvulos, inclusive a falta deles. Hoje nós vamos bater um papo para falar sobre banco de sêmen, nacional e importado. E nada melhor para falar sobre esse tema de conversar com alguém que desenvolveu desde o princípio, lá atrás, e ela vai explicar tudo para a gente, um dos maiores bancos de sêmen da América Latina. Ela ajudou a desenvolver esse banco. Então hoje a gente vai conversar com a Érica Molina. Muito obrigada por estar aqui. A gente vai bater um papo muito bacana falando de todos os aspectos, como funciona e todos os detalhes de banco de sêmen. Então, seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Luli. É um prazer estar aqui com você, uma pessoa super bem conceituada nessa área de ovodoação, de recepção de ovodoação. E eu estando aqui do lado da mesa, né, na parte, a gente fala, cada uma na parte de um balcão, eu como sendo uma profissional na área de saúde, e você como uma ex-tentante, né, que tem as suas filhas utilizando o banco de óvulos. Muito legal. E assim, falando de banco de sêmen, banco de óvulos, normalmente a gente fala de banco de gametas, né? Assim que as pessoas falam. Aliás, você me corrige se eu falar alguma coisa errada, porque não é o tema que eu domino, né? E aí você domina muito melhor que eu. Então a gente vai começar, gente, explicando o que é banco de sêmen, por que essa nomenclatura, sobre o importado, quando que isso começou no Brasil, as permissões. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desde o início para a gente entender como que funciona isso, para quem precisa, e a gente vai batendo um papo para a gente entender melhor e explicar para as pessoas que estão vendo a gente como buscar, o que fazer, qual a importância, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ok. Então, vamos lá. O que é um banco de sêmen? É uma instituição focada na coleta, no armazenamento, no congelamento e no armazenamento de amostras para serem utilizadas no futuro. O banco de sêmen, ele se distingue. Pode continuar. Ele se distingue para dois públicos. Então, existe o banco de sêmen para pacientes que vão fazer congelamento para uso próprio, Luli. Então, é aquele paciente que vai fazer uma vasectomia, que vai passar por algum procedimento que possa causar uma infertilidade, que vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Uhum. Alguns profissionais na área do esporte, esportes de alta performance. Tá. E hoje se fala muito na criopreservação daquele paciente que pensa em ter o filho no futuro. Uhum. Então, assim, eu vou preservar a minha fertilidade. Hoje se fala muito, trintou, congelou para a mulher, mas isso é importante para o homem também. Tá. E tem o banco de sêmen de doadores, que são doadores voluntários que fazem parte de um programa de doação de sêmen para casais que vão utilizar, tanto casais homoafetivos ou hétero, para utilizar e produção independente para utilizar na formação de uma família no futuro. Legal, legal. E é importante, gente, a gente está falando sobre isso, porque hoje uma das maiores causas de infertilidade também é masculina. Sim, 40%. E é um número alto que cada vez mais vem crescendo, né? Ela vem aumentando esse número. E muitas vezes, num processo de fertilização in vitro, as pessoas apontam muito, né, a mulher. Mas existe uma rejeição, um breque, assim, um medo da parte masculina. Você sente isso como dos pacientes que vocês já atenderam, que passa por vocês? Você sente que existe essa resistência masculina ainda hoje? Sim, muito. Você vê, todos os casais que estão na clínica de reprodução humana, a mulher já passou por todos os exames e o homem ainda não colheu um espermograma. Tá. E você vê que, às vezes, 40% de um casal que está ali tentando é um fator masculino, que ele não foi investigado ainda. Então, hoje, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre banco de sêmen, sobre congelamento de sêmen, sobre a preservação da fertilidade, tanto para a mulher e para o homem também, que isso é muito importante. Exato. E hoje, o que acontece? Através de um programa de doação de sêmen, às vezes a pessoa pode participar desse programa e ser beneficiado também com congelamento para uso próprio. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Porque para a mulher existe, né? Se você congela óvulos, você tem abatimento, ou consegue ajudar outra. Existe a mesma regra? Existe para o fator masculino também ou não? Existe. Como é que funciona, Luli? O programa de sêmen, em primeiro lugar no Brasil, o programa de sêmen ele é voluntário e anônimo. Eu sempre digo isso, não basta querer ser um doador, você precisa ser aprovado a um programa de doação de sêmen.
E o comprometimento, todo mundo me pergunta, ai, Érica, mas o que diz, ou aonde sai esse doador de sêmen? Quem são essas pessoas? E eu, com 30 anos trabalhando na área, eu sempre me refiro aos doadores e sou muito grata a eles, porque eles são verdadeiros anjos, eles são os nossos heróis do dia a dia, porque não é simples como uma doação de sangue, que eu vou lá, eu fiz a doação e acabou. Não, ele se compromete a um programa de doação. Então, existem alguns pré-requisitos para você fazer parte de um programa de doação de sêmen. Você precisa ter entre 18 e 45 anos, você precisa ser saudável, você precisa não pertencer a um grupo de risco, você precisa comprar uma causa onde você se comprometa a cumprir com esse programa do começo ao fim. Então, o primeiro passo de uma triagem, eu vou ver se essa pessoa faz parte de um grupo de risco, se ele usa alguns medicamentos, se ele tem alguns tipos de cânceres na família que podem ser hereditários, se ele faz parte de um grupo de risco. Então, aí está o meu primeiro funil para um programa de doação de sêmen. Ok, é uma pessoa que passou por tudo isso, deu check nisso, ele vai marcar para fazer uma coleta de sêmen. Tá. E aí dá o grande X de um programa de doação. A amostra ela precisa estar acima dos parâmetros de normalidade e, o mais importante, essa amostra precisa sobreviver a um processo de congelamento. Então, a amostra de doador ela nunca pode ser fornecida a fresco, e sim ela precisa passar por um processo de congelamento e descongelamento. E ela precisa sobreviver a esse processo. Tá. Então, a gente atende muitos candidatos, muitos voluntários que já são excluídos nessa primeira etapa. Se eu trio 100 doadores por mês, eu aprovo 10%. Uau! Então, a infertilidade existe, essa queda da fertilidade está tanto para a mulher quanto para o homem. Uau! Isso, antigamente, Luli, eu falo assim, eu comecei a minha carreira em 96, e quando a gente olhava no microscópio, numa câmara de Mächler, para fazer uma contagem de espermatozoides, daquelas células que estão ali, você pegava amostra com 100, 200 milhões de espermatozoides móveis. Era incontável. E hoje a gente aprova, nos programas de doação de sêmen, um doador com 40 a 50 milhões de espermatozoides. Então, e considera isso bom ou não? Isso é considerado bom. Tá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aliás, isso é considerado excelente, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, os parâmetros de normalidade são 15 milhões de espermatozoides, com 8 milhões de espermatozoides móveis. A gente aprova para um programa de doação acima de 40 milhões de espermatozoides móveis. Por quê? Eu vou congelar essas células e eu preciso ter uma sobrevivência de pelo menos 50%. Para daí eu ter as amostras para fornecer, para serem utilizadas nos tratamentos de reprodução. Uau! Érica, eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito, muito recorrente, assim, para mim, de quais são, o que vocês conseguem detectar, que vocês fazem essa análise, né, nessa amostra seminal, para ver se ele vai ser aprovado ou não. Quais os tipos de doença que você consegue detectar? Porque, assim, a doação de sêmen é muito importante e acho que um dos pontos mais interessantes, mais legais, é que quando você vai fazer a doação, mesmo que você não seja aprovado, já é uma forma de você conseguir saber se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade. Aí você vai ter, e aí vai ser direcionado para um especialista e tal. Como funciona isso? Quais são essas doenças que podem ser detectáveis por vocês, que já avise, né, que dê um alerta de uma infertilidade, uma possível infertilidade masculina? Então, o primeiro, o doador ele ganha um check-up da fertilidade. É isso que eu falo. A mulher, a gente já foi muito educada, a gente sai do pediatra, a gente vai para o ginecologista. O homem, não. Ele sai do pediatra e ele não vai para médico nenhum. A partir do momento que você faz um espermograma, e aí tá, que é um dos exames mais importantes para o homem, para começar um diagnóstico de infertilidade,
eu vou ver o volume, eu vou ver a concentração, eu vou ver a motilidade. Independente disso, Luli, no programa de doação de sêmen, vários doadores, vários candidatos a doadores que a gente se recusa, eu não estou falando para ele que ele não vai ter os filhos próprios dele em casa. Eu estou diagnosticando que para um programa de doação onde essa amostra precisa sobreviver ao processo, e eu preciso ter uma amostra de qualidade para fornecer para os casais utilizarem para a reprodução assistida, ele não está apto. A partir do momento que ele foi aprovado nessa primeira análise de espermograma, ele vai passar por uma jornada no programa de doação. Então, assim, primeiro eu fiz o espermograma. Está tudo ok? Eu vou passar por uma entrevista com esse biomédico, com esse doador de sêmen. E o doador de sêmen, a partir do momento que ele for liberado lá na frente, no buscador online, ele vai ser identificado ali com as suas características físicas. A partir daí. Quanto tempo demora isso? Tem ideia? O programa de doação de sêmen, hoje a gente consegue finalizar em 4, 6 meses, eu já começo a liberar a amostra desses doadores. Mas longo, né? É longo. Porque, assim, ele se compromete a fazer no mínimo 6 doações. As doações, ele precisa estar de no mínimo 3 a 5 dias de abstinência. Tá. Essa amostra precisa estar apta para o congelamento. E, assim, quando um doador está descrito num site de um banco de sêmen, não é que eu fui lá e me descrevi, o profissional que está descrevendo. Tá. Então, muitas vezes a gente é questionado quanto a isso. Tem gente que fala assim, mas eu estou vendo o doador lá, o SEM, essas características. Como é que eu vou saber que é ele mesmo? Não foi a pessoa que se descreveu. Tá. Entendeu? Ele foi numa entrevista e eu tô vendo a pessoa aqui na frente. Então, eu tô vendo a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor de pele, altura, peso. E conforme a gente foi aprendendo com as tentantes, a gente cada vez mais, a gente vai... Sendo mais exigente. Mais exigente. Há 20 anos atrás, a gente tinha uma planilha com 7 características. E hoje? Hoje, a gente tem um buscador online, onde eu tenho muitas particularidades desse doador. Então, eu tenho as particularidades da família, eu tenho a profissão, eu tenho as preferências, eu tenho os detalhes. Uma vez, Lúlia, eu atendi uma paciente na clínica e todo mundo falou, Érica, pelo amor de Deus, a moça está muito nervosa, essa paciente, a gente não tá... Eu falei, pera, deixa eu falar com ela. E, às vezes, numa conversa, o que não está descrito no site, um doador, ele convive com a gente no mínimo 10, 15 vezes. E entre uma visita a outra, às vezes você pega uma particularidade que isso é importante para a paciente. E eu fui atender essa paciente, eu falei, oi, tudo bem? Peraí, eu vou entrar no site com você, deixa eu tentar te direcionar, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Ela falou assim, aonde eu vejo no site de vocês que o doador tem orelha pontuda? Ela falou, eu não quero isso para o meu filho. Então, é um nível de detalhe que para a gente começou a acender um radar para isso. E é uma particularidade importante para a paciente. Então, às vezes, numa conversa, muitas pacientes assim, e para mim, eu acho que você já passou por isso. Claro. A jornada, o momento mais difícil é a hora que você tem que escolher um doador. É verdade. É verdade. Então, quanto mais que a gente possa acolher essa paciente, o quanto mais a gente possa tentar ajudar, e eu acho que em muitas conversas, em muitas particularidades que a gente tem, hoje você vai ver, tem os doadores que a gente descreve lá, ele parece tal ator, ele parece um artista. E às vezes a paciente liga e fala assim, mas não, e esse outro doador, ele parece qual artista? Não, não são todos que parecem com uma pessoa pública. E a gente também não inventa isso. Claro. Então, conforme o nível de detalhe que a gente consegue passar para essa paciente, ela fica mais segura nessa escolha, nessa jornada. Legal. E é importante, a Érica está falando sobre isso, gente, porque eu fui receptora de óvulos, né, não de sêmen, mas a escolha, as características, os sentimentos de quem precisa disso é muito parecido. As questões que eu tinha, por exemplo, era exatamente o que você comentou, sobre a gente ter certeza de como que você garante que essa doadora tem isso, né? E uma das coisas que eu aprendi com a minha história, né, com a minha jornada,
é confiar na pessoa que está responsável por essa classificação, digamos assim. Porque a gente sabe que hoje, de acordo com a RDC, né, da 771 da Anvisa, os profissionais que lidam com isso tem que ser um profissional, não vai ser qualquer pessoa, não vai ser, não desmerecendo, mas não vai ser a recepcionista que vai autorizar um doador para entender essas características. E uma das coisas muito legais que quando eu precisei do meu, que eu fiquei em dúvida de algumas doadoras, a pessoa responsável no meu caso, e eu falava, mas será que é assim? Ela falava, Luli, fica tranquila, porque essa doadora, ela tem até o ambiente, mesmo estilo de vida que você, né? Ela tem a característica, o jeito que fala de você e tal. Então, vocês têm isso que é justamente que você comentou, de saber passar e passar para a receptora, né? Ou para o receptor que seja. Então, é um trabalho muito importante, muito delicado, né? Para a gente deixar... sem informar isso para o paciente, né? Eu acho que isso faz parte de um dos atendimentos, dos pontos do atendimento humanizado, acolhedor e de empatia, mesmo não sendo você ter precisado, né, doação, porque você vê as dores que tem. Uma outra questão que eu acho que é bem importante da gente falar, Érica, existem muitos casos, por exemplo, que as pessoas têm dúvida. A gente vai entrar num assunto depois, mas eu quero depois, porque primeiro eu quero tudo que tiver dentro das normas dentro do Brasil. É sobre o Brasil que eu quero falar e depois a gente vai entrar num outro. Quais são as regras, né, da Anvisa para você ter um banco de sêmen? Porque hoje as pessoas falam assim, eu posso buscar em qualquer lugar. Né? E existem riscos. Né? Eu vou falar claramente aí qual que é um dos problemas que existem na parte masculina, né? É na masculina, mas que envolve a comunidade LGBTQIAPN+, que é a inseminação caseira, que isso é um risco muito grande, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa importância, esse cuidado que a gente precisa ter. E quero que, por favor, você puder incluir... falar para as pessoas sobre o custo, né? A gente não vai falar sobre valor, mas sobre o custo que é possível, porque as pessoas têm muito medo de é caro, né? E aí existem formas como você doar, você ter um abatimento, os exames, tem uma série de fatores que dá para a gente minimizar esse problema que existe aí social, a gente sabe. Como que funciona esse ponto exatamente? Tá, então, a gente começou a falar como eu vou viabilizar primeiro um doador para fazer o congelamento para uso próprio. Uhum. A partir do momento que ele foi aprovado no programa de doação de sêmen e ele cumpriu o programa, então ele entra para mim, o João da Silva, ele vai ser identificado como doador 100. Ele encerrou o programa, ele vai congelar uma amostra do João da Silva. Então, ele fez o congelamento de sêmen para uso próprio. Tá. Ele fez a doação e ele preservou a sua fertilidade. Esse é um ponto. Ok. Agora, sobre as pacientes que vão utilizar a doação caseira. Infelizmente, Luli, o que acontece? Conselho Federal de Medicina e Anvisa, a gente segue todas as regras. O doador, hoje, além dele fazer o seu espermograma, além dele passar por uma entrevista com um profissional onde eu estou triando aquela pessoa, ele vai passar em consulta com um urologista. E nessa consulta vai ser feito uma anamnese aprofundada, alguns exames clínicos e uma pesquisa deste doador, desse provável doador. Ele foi aprovado pelo urologista, ele vai colher os seus exames sorológicos. Então, a partir daí, eu vou fazer hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, HTLV, eu vou fazer cariótipo, eu vou fazer tipagem sanguínea. E essa amostra vai ficar congelada por uma quarentena e eu só vou liberar essa amostra depois de eu da repetição desses exames. Então, se mantém uma quarentena. Ou seja, a amostra que eu congelei hoje, ela está apta a partir do momento que eu colho uma nova sorologia com o PCR para ser liberada para os casais utilizarem. Uhum. A partir do momento que eu uso o recurso de uma doação caseira, que a gente não indica, ok, não, mas ele tem sorologia, tá? Mas ele fez essa sorologia quando? Entendeu? Ele se infectou depois?
Outra coisa, o anonimato, que isso é muito importante. Exato. Os doadores, eles assinam um termo, um consentimento livre e esclarecido. Ou seja, eu estou indo fazer a doação de um material genético. Eu não estou indo buscar a formação de uma família, eu estou indo ajudar a formação de uma Exatamente. família. E hoje, assim, não, eu não quero nada, mas lá na frente, a partir do momento que você utiliza uma doação caseira, a pessoa lá na frente pode reivindicar essa paternidade. A parte jurídica não A está... parte jurídica, entendeu? E não tem um respaldo disso. Então, uma amostra de sêmen, ok, eu vou passar por um especialista de reprodução humana, eu vou fazer um tratamento, eu vou utilizar um banco de sêmen, mas hoje em dia, qual é o custo disso lá na frente? Entendeu? E uma amostra de sêmen não é o mais caro, é 10% de um tratamento, entendeu? Mas tudo isso você pode viabilizar hoje com as clínicas de reprodução. Às vezes a paciente, um casal homoafetivo, uma atendente, ela pode fazer parte de um programa de doação de óvulos e viabilizar para fazer uma fertilização. Exato. E junto com isso, viabiliza a compra de uma amostra de sêmen. Então, tem todo esse respaldo, toda essa segurança que é importante a gente falar. O que é bem importante da gente frisar sobre isso é que todo o processo de tratamento de reprodução humana deve ser feito na clínica, num CRHA, que é habilitado pela Anvisa, que é Centro de Reprodução Humana Assistida. Tá? Isso pela RDC da Anvisa, junto com o CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, a 2320, que está tudo lá definidinho. Só que o banco de sêmen, ele não tem nada a ver com a clínica de reprodução, ela é terceirizado. Algumas clínicas possuem bancos, né, e acabam utilizando, mas normalmente eles usam ou um banco de sêmen nacional ou um banco de sêmen internacional. Qual que é o benefício que a paciente tem? Seja um casal hétero, uma maternidade independente, um casal homoafetivo feminino, qualquer um caso de paciente oncológico, seja ele qual for, quando vocês precisam utilizar o banco de sêmen nacional, terceirizado ou importado, vai ser esse contato da clínica com o banco. Só que esse é um ponto. O outro ponto é que se vocês conseguem fazer todo o tratamento, a conversa, o protocolo de cada clínica no Brasil, que são 192 que existem no Brasil hoje, homologada pela Anvisa, elas podem te dar um benefício, dependendo se você conseguir uma doadora de óvulos, ou você conseguir doar os óvulos, ou uma das duas conseguirem doar os óvulos, e aí vocês negociarem com a clínica para utilizar algum tipo de benefício com o banco de sêmen terceirizado. Tá? Então, tudo é possibilidade. Por que a gente está falando, e eu acho importante a gente falar isso? Porque as pessoas de cara falam é caro. E, na verdade, o caro, gente, eu já vi vários casos, é quando você faz fora da reprodução, porque você não consegue nem registrar seu filho saindo do hospital. Você tem que ter uma briga aí de alguns anos, jurídico, e aí não vale a pena, né? E hoje tem acesso. Não estou falando que seja barato, que seja o melhor dos mundos, eu acho que tem muito que melhorar, mas eu acho que é um caminho, né? Sim. Então, é importante que vocês tenham a consciência disso, né? Hoje, quando a gente fala, Érica, você como consultora, né, de banco de sêmen nacional importado e tal, hoje você sabe que tem vários caminhos e cada clínica ou cada banco tem a sua particularidade, né, tem a sua forma de trabalhar. Então, tem bancos, por exemplo, que trabalha com um match, né, um face match, aí o outro trabalha vendo a foto ou comparando com um artista. A grande pergunta que me vem sempre é, por que no Brasil não pode ver foto, tá? Mas fora do Brasil, você tem todo o contato, né? Quando você faz a importação, lá fora é permitido ver foto, ter contato, assinar um termo para ver se você vai ter contato com a pessoa ou não, tal. Como que funciona isso? Uma vez que existe a autorização de alguns bancos importados, alguns podem importar, como que funciona a entrada deles aqui? Passa a valer o que vale fora ou passa a valer o que está aqui dentro nacionalmente? Como funciona isso? Então, assim, Luli, segundo o Conselho Federal de Medicina e Anvisa, o doador precisa ser voluntário e anônimo. A partir do momento que eu divulguei uma foto, ele deixou de ser anônimo, tá? Ok, então esse é o grande X
da questão. Uhum. Só que o que acontece? Conforme, desde 2012, entraram as importações, e o porquê que entrou a importação no Brasil? Por falta das características, dos fenotípicos. Os grandes bancos de sêmen estão situados aqui em São Paulo. Uhum. E se a gente sair até aqui no estúdio, se você olhar, nós somos caucasianos. Uhum. E na falta de alguns perfis, começou a importação, se abrir a importação de os bancos. Ok. Lá fora, aqui o banco de sêmen, para ser utilizado, precisa essa amostra ser enviada para uma clínica de reprodução humana. Começa lá fora. A paciente pode comprar o sêmen e receber em casa. Ela pode fazer autoinseminação. Isso aqui no Brasil não é permitido. Lá fora pode? Lá fora pode. Então, aqui ela precisa de um centro, uma clínica responsável para fazer o tratamento e para utilizar o banco de sêmen. Uhum. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, ok, por mais que eu esteja utilizando um sêmen de um banco de sêmen americano ou europeu, aonde tem fotos desse doador, aonde as regras, a partir de 18 anos, se for de interesse da criança, ela vai poder ter um contato com o doador, isso é lá fora. Aqui no Brasil, a gente segue Conselho Federal de Medicina e Anvisa. As regras hoje segue o anonimato. Se isso vai mudar daqui 18 anos, é outra regra. Uhum. Então, a paciente, quando ela vai utilizar uma amostra de um banco, tanto nacional quanto internacional, ela assina um termo que ela está utilizando um doador que, por mais que ele seja ID aberto, ou seja, ele tem a identidade, lá na frente essa criança vai poder ter contato, ela tem que seguir as regras do Brasil. Do Brasil. Ou seja, aqui ela não pode saber, se ela tentar entrar no banco lá fora, ela consegue ter acesso a esses dados, não? Então, daí depende do contrato Ok. entre os bancos. Tá. Mas o banco, hoje, com a 771, que as Com a bancos são... Anvisa, ela bloqueia, Ela óbvio. bloqueia, lógico. Você precisa ter as regras aqui do Brasil. Legal. Então, independente se você vai representar um banco americano e europeu, você vai seguir as regras que a Anvisa impõe. Legal. E tá certo. Na verdade, é o correto, É o né? correto. Só que existe essa confusão, porque você está importando um material que lá pode ver foto. E aí, se eu quiser conversar com a pessoa de lá, ela vai respeitar, se adequar às regras daqui. Se né? adequar às regras. Exatamente. Por isso que a Anvisa demorou e brecou, inclusive, teve um tempo, acho que quase um ano, que ficou, depois que virou a resolução, que as pessoas não estavam adequadas. Adequadas para virar importadores. Importadores, né? Então, hoje existe alguns. Existe alguma coisa, por exemplo, alguma dificuldade de fenotípica, assim, de raça? Porque a gente sabe que nos óvulos existem. Então, por exemplo, hoje se a gente fala de óvulos de mulheres pretas e pardas, por exemplo, é uma dificuldade, de ruivas ou de loiras dos olhos azuis, dependendo da região você não encontra, e a fila de espera é grande. Hoje existe uma fila de espera para banco de sêmen? Isso existe ou não existe? Não existe. Tá. Porque, assim, falta alguns tipos de fenotípicos. Como eu te Tá. falei, nós estamos aqui em São Paulo, então eu tenho poucos loirinhos de olhos azuis, mas tem a importação, Tá. né? Que veio para suprir exatamente esse perfil que estava em falta. Legal. Então, hoje não tem a fila de espera para um banco de sêmen. Legal. E um dos seus trabalhos também é ajudar a buscar isso nas opções que tiver dentro da Anvisa. Que a Anvisa libera, você vai poder dar o suporte para um paciente, Sim, por exemplo. Sim, né? porque falar, hoje olha, você traz, ou você faz a importação personalizada, ou você já tem habilitação e você traz o lote tá. de um banco. Muito bom. Lote. Outra pergunta. Gente, eu vou pegar ela hoje. Normalmente, como funciona o sêmen, né? O esperma? Porque dos óvulos são palhetas, né? E vem quantidade, eles vendem... Na verdade, não são palhetas, eles vêm de quantidade, né? 6, 8, tal, não sei o quê. Como que é a de sêmen? Porque as pessoas me perguntam assim, Luli, eu vou ter uma palheta, uma amostra de sêmen. Como que usa? Quantas vezes eu posso usar essa como chama? Essa amostra de sêmen, né? Essa amostra seminal. Como funciona este processo? Tá.
Então, isso é muito importante. O que a gente fala? Onde começa a qualidade de um banco de sêmen? A qualidade de sêmen de um banco começa desde a triagem de um doador. Então, a triagem, o congelamento, o armazenamento, a repetição desses exames, até o fornecimento dessa amostra para uma clínica. O que a gente diz? Como é que eu faço o controle de gestação, a rastreabilidade de um banco, que é a coisa mais importante que existe? Quando você faz uma coisa comparando com a doação caseira, você não sabe quantos filhos aquele doador teve, né? Uhum. Um banco de sêmen, a gente segue Conselho Federal de Medicina e Anvisa. Então, o que preconiza isso? 2 crianças nascidas, sexo oposto, para 1 milhão de habitantes. Uhum. Como é que o banco de sêmen controla isso? A partir do momento que eu tenho um perfil que liberou, as clínicas começam a fazer as solicitações dos doadores. Então, o mesmo doador vai para várias cidades. Essas amostras, elas são fornecidas. A partir do momento que a paciente utilizou essa amostra, a clínica fez o tratamento, ela precisa relatar para o banco o resultado desse tratamento. Daí, eu forneci uma amostra para esse tratamento. A clínica foi lá e cortou a palheta no meio. A clínica descongelou e congelou essa amostra de novo. O que acontece? Eu tenho o resultado desse tratamento. Ok, essa paciente não engravidou. Eu não vou computabilizar isso daí no meu banco. Daí a clínica pegou, descongelou e fez de novo. Entendeu? Mas essa amostra que eu forneci, eu já computei aqui que deu negativo. Uhum. Eu continuo fornecendo a amostra. Então, a gente fala, o controle de qualidade, a rastreabilidade de um banco está desde do nosso trabalho interno, Uhum. de eu fornecer uma amostra de qualidade, mas uma amostra é para um tratamento, independente do número dos milhões de espermatozoides que estão lá dentro. Tá. Entendeu? A amostra, elas são qualificadas conforme a concentração de espermatozoide. Então, eu sei que uma amostra em torno de 5 milhões de espermatozoides móveis dá para eu fazer uma fertilização. Eu sei que uma amostra entre 10 e 15 milhões dá para eu fazer uma inseminação, mas é uma tentativa. Tá. Não deu certo, eu preciso de uma nova amostra de sêmen. Tá. Isso faz parte de toda a rastreabilidade de um banco. E uma coisa muito importante, Luli, a partir do momento que eu estou com uma paciente na clínica que vai fazer um tratamento, que vai precisar de um gameta, de um doador, de um banco de sêmen, ok, ela está no primeiro tratamento, mas eu preciso dar o despertar nela. Você já pensou se você quer ter um segundo filho? Porque se você quer um segundo filho, você precisa ou comprar uma segunda amostra ou deixar reservado esse doador. Do mesmo doador, claro. E dá para deixar reservado o doador? Dá. Você paga uma taxa e você mantém essa amostra reservada lá para você. Para que tenha a mesma genética, a mesma claro. genética. A gente tem vários casos das pacientes que falam, então eu estou com a minha filha aqui em casa, eu queria ter um irmão do doador. Não tenho mais amostra. Até porque, de repente, já usou o limite. Já usou o limite. Uhum. Independente, porque assim, se for para irmãos, esse limite pode ter na mesma família. Tá. Mas assim, eu não tenho mais amostra do doador. Do doador. Me perguntam muito, mas como é que vocês controlam isso? Olha, nunca aconteceu da gente bloquear um doador por causa do número de crianças nascidas. Uhum. Eu já bloqueei um doador para uma certa região. Uhum. Porque eu já tive o relato de 2 crianças nascidas, 1 milhão de habitantes, para essa região eu não posso enviar mais. Tá. Mas não que eu precise bloquear um doador, porque, nossa, eu tenho um número de crianças que preconiza a Anvisa em todos os estados e daí eu não posso mais fornecer. Nem existe amostra para isso. Entendi. E a partir do momento que eu não tenho esse profissionalismo dos dois lados, tanto do banco de sêmen quanto dos profissionais que estão dentro da clínica pela responsabilidade disso, a gente perde essa rastreabilidade.
Nossa, Érica, que importante isso. Assim, eu já tinha ideia, como não é uma coisa que eu vivi, nem sempre eu trago, esses detalhes são muito importantes até para a paciente saber, porque muitas vezes ela não sabe ou não tem essa questão, talvez a clínica não fale para ela de, olha, a importância de você ou guardar, reservar ou pegar uma amostra e congelar para você ter irmãos, por exemplo, né? Manter um doador, uma segunda amostra. Existem casos, por exemplo, de pacientes que já trouxeram para mim de, a clínica me disse que eu posso usar para 2 tentativas, né? E também existem casos que eu já escutei, eu não sei, aí eu gostaria que você me explicasse, porque eu vou aprender com você também agora. Existe diferença de amostra seminal para inseminação caseira e para fertilização in vitro? Qual que é a diferença disso? Porque às vezes o pessoal fala assim, vai fazer inseminação ou FIV? Existe diferença para isso ou não? Sim, mas não é de inseminação caseira e para FIV. Caseira não, desculpa, gente, é inseminação, inseminação artificial. Isso. Não é caseira, não. É inseminação artificial, de acordo com a resolução, não é isso não. Dentro da clínica, tudo certinho. O que acontece? Uma amostra para inseminação, eu preciso de uma qualidade maior, uma quantidade maior de espermatozoides. O que acontece? O médico vai lá, vai acompanhar a paciente através de ultrassom, o crescimento daquele folículo, e quando ele vê que está rompendo, ele vai lá, pega a amostra descongelada e insemina no fundo do colo do útero dessa paciente. Uhum. Então, é como se fosse uma relação. Esse espermatozoide, ele precisa chegar até o óvulo. É uma ajudinha. Quando eu vou fazer uma fertilização in vitro, quando eu vou fazer uma ICSI, eu preciso, se a paciente passou por uma indução, eu colhi aqueles óvulos, eu tenho 10 óvulos, eu preciso de 10 espermatozoides bons. A amostra, ela tem milhões de espermatozoides, mas eu preciso de 10. O que acontece? Uma amostra, a gente nunca manda que nem o óvulo, que é muito caro, né? São milhões de espermatozoides. Então, eu posso pegar aquela amostra, nossa, eu utilizei, a paciente teve 10 óvulos, eu descongelei a amostra, eu selecionei os 10 melhores espermatozoides, injetei, peguei o resto e congelei. Eu já comprometi o segundo tratamento dessa paciente. Entendeu? Porque assim, nesse congelamento e nesse descongelamento, a hora que eu descongelar, eu tenho espermatozoide? Tenho, mas qual que é a qualidade desse espermatozoide? Ele passou 2 vezes pelo processo de congelamento. Uhum. Então, a amostra para inseminação, ela precisa de uma qualidade maior, uma concentração maior, porque o espermatozoide tem que chegar até o óvulo. Tá. Uma fertilização, eu preciso do número de óvulos que eu tenho. Para ali fazer a fertilização e esperar virar o desenvolvimento embrionário. Entendi. Érica, me fala uma coisa. Tem um ponto muito importante que nós falamos lá atrás, você começou dizendo, dessa seleção que vocês fazem, desse doador ser aprovado. Vamos supor que esse doador não foi aprovado. Existe algum tratamento multidisciplinar nos bancos, em geral, onde eles podem direcionar esse doador, né, esse possível doador, para um nutricionista, para um andrologista, para ele tratar isso? Existem casos dele ter voltado depois e ter melhorado isso, ter dado certo, ele pode depois doar? E quanto que é o tempo? Ele pode doar quantas vezes? Existe isso limite ou de quanto em quanto tempo? Sim. O doador, o que acontece? Quando você faz um espermograma, a infertilidade está aí, né? Uhum. Por vários fatores. Uhum. Obesidade, qualidade de vida, estresse, tabagismo, superaquecimento do testículo, então a pessoa que fica com celular, que fica... Então, alimentação. Andar de bicicleta. Então, a gente orienta. Num programa de doação de sêmen, uma pessoa que chega lá para mim com 8 milhões, ele não tem problema de fertilidade. Ele só não pode ser um doador, né? Então, eu posso orientar, olha, eu posso colher daqui 6 meses para ver? Sim, você pode melhorar. Qual é o seu estilo de vida? E o doador, ele passa por uma triagem rigorosa. Uhum. Então, eu vou ver o peso, eu vou ver se ele consome algum tipo, qual que é a sua alimentação, se ele está fazendo algum tratamento, se ele está... Então, a gente pode orientar, fazer um pente fino quanto a isso. E ele pode voltar realmente a tentar novamente a ser um doador. Mas eu recebo um doador que tem 200 mil espermatozoides. Ele nunca vai chegar a 40 milhões.
entendeu? Então, a gente passa esse laudo de espermograma e orienta. Eu acho importante você procurar um especialista, entendeu? Porque ali pode ser tanto a orientação para já fazer um congelamento para uso próprio e descobrir o porquê que a sua amostra está tão baixa, quanto passar com um especialista para ver o que você pode fazer para reverter esse caso. Nossa, que legal. E existe algum caso que você já tenha atendido, por exemplo, que te marcou sobre doação de sêmen? Alguma história, assim, de pacientes? Você deve ter encontrado, se deparado com muitas histórias, né? De chorar, talvez, não sei. Tem alguma que você possa compartilhar com a gente? Sim. Luli, eu conheci... Eu aprovei mais do que 900 doadores no programa de doação. Então, assim, os doadores, geralmente, eles frequentam um banco de sêmen mais do que 10 vezes. E são pessoas que a gente, às vezes, convive muito. Então, assim, eu tive doadores que chegam na clínica um dia, eu estou lá conversando com a secretária, e o doador, ele foi doador do Einstein, depois ele mudou para a nossa sede nova, depois ele foi trabalhar perto, que nós fomos para Paulista, ele foi trabalhar lá perto. Depois ele casou, ele levou a esposa para conhecer. Ele teve filhos, ele levou os filhos para a gente conhecer. E numa dessas passagens desse doador, um dia eu estou na recepção conversando com a secretária a respeito de uma porta que a gente estava com problema. E o marceneiro veio, conseguiu agendar, porque assim, dessa porta não está dando. Ele, Érica, peraí, você tem uma ferramenta? Ele falou, não, dá essa ferramenta que eu vou arrumar essa porta, vai ser agora. Eu falei, não precisa. Ele, como não? Imagina, eu já fiz até o berço do meu filho, isso daí não custa. E outra coisa, se é para fazer barulho, eu volto aqui no sábado. E eu faço para vocês isso no sábado. Então, todo mundo fala para mim, quem é um doador? Esse é um doador, esse é um voluntário, esse é um altruísta. Um altruísta. E eu tenho um caso, Luli, que aconteceu com a gente faz uns 4, 5 anos atrás, de uma paciente que utilizou o banco de sêmen. E essa mulher entrou em contato com a gente desesperada. Ela usou um doador do banco de sêmen. Ela teve gêmeas. E uma das meninas estava com leucemia. E essa mulher entrou em contato, ela estava desesperada. Ela falou, Érica, eu já consultei a minha hematologista. Eu sei que o doador não tem nada a ver com isso. Não é um problema genético. Mas, assim, eu sou sozinha com as minhas filhas. E as chances são maternidade independente. Ela falou, as chances são muito altas desse doador ser compatível para fazer a doação dessa medula. Ela falou, ele precisa me ajudar. De alguma forma, esse doador, ele precisa me ajudar. Eu falei, calma. Eu falei, me passa o telefone da hematologista que está cuidando da sua filha, que eu vou conversar com ela e ver como é que a gente pode viabilizar isso. E ela me passou o telefone da médica. A médica falou, Érica, é muito simples. Esse doador, ele precisa se cadastrar no hemocentro. E se essa medula for compatível, ela vai chegar para essa criança. Luli, a partir do momento que um doador faz o programa de sêmen, ele encerra, a gente não entra mais em contato. A gente já entrou em contato no passado para pedir para voltar as doações, porque teve paciente que queria o segundo filho e isso não foi bem aceito. Então, uma política nossa, encerrou o programa, a gente não entra mais em contato. Fazia 5 anos que eu não conversava com esse doador. Eu sou mãe, né? E a gente veste a camisa nessa hora. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso convencer esse doador. Ele vai ter que se cadastrar nesse hemocentro. E eu entrei em contato com ele, eu falei, oi, tudo bem? A Érica, do Banco de Sêmen. Ele, oi, Érica, tudo bem? Eu falei, então, eu estou com um caso de uma paciente que utilizou a sua amostra e deu uma criança que está com problema. Lúlia, eu não falei mais nada, ele virou para mim e falou, Érica, o que eu preciso fazer para ajudar essa criança? E eu comecei a desabar. Todo mundo que estava na sala falou, eu não conseguia mais falar. Eu falei, eu liguei, e olha, eu trabalho com doação voluntária há quase 30 anos. E eu liguei, na minha cabeça, eu falei, eu preciso convencer. Eu não falei nada. Ele virou para mim e falou, o que eu faço para essa criança? Ele não era de São Paulo, ele é do interior. Na cidade dele não tem hemocentro. Ele falou, Érica, o outro final de semana,
na minha cidade vizinha, eu não vou estar trabalhando, eu vou lá fazer, me cadastrar. Ele foi nesse Hemocentro. Ele entrou em contato com a gente. Ele, na outra semana, no dia que ele foi, ele entrou em contato. Na outra semana, ele falou, olha, eu fui no Hemocentro, mas eu não pude me cadastrar. Ele falou, eu tenho 38 anos e só aceitam até 35. Como é que eu faço para ajudar? A médica fez uma carta, ele voltou no Hemocentro e fez o cadastro. Luli, você se coloca nessa posição, Uau, você fala, gente. gente, eles vão É além altruísmo. das Uhum. expectativas. Esse é o doador voluntário, é esse. Pergunta para mim, essa pessoa existe? Existe. Aonde eu posso fazer a diferença? Aonde eu vou ajudar mais? E foi isso que esse doador fez. Eu falei, e eu achando que eu precisava convencer alguém. Ou seja, você não precisou fazer nada, Nada. só levar o Só caso. conversar com ele aonde eu vou ajudar. Então, são as amostras que estão congeladas no banco de sêmen. Todo mundo fala para mim, bom, mas uma vez uma paciente virou para mim e falou, não, eu quero um doador que seja de um banco americano, porque lá eles puxam a ficha criminal do doador. Vocês puxam a ficha criminal aqui? Eu olhei para a paciente e falei, peraí, posso te explicar um pouquinho de um programa de doação de sêmen? Eu falei, então, o doador no Brasil, ele é voluntário e anônimo. Ele se compromete a um programa de doação de sêmen. Ele vem aqui, às vezes, num sábado de manhã, São Paulo, tá um caos, tá aquela chuva, não sei o quê. Eu venho aqui trabalhar. Ele vem aqui fazer um ato de doação para ajudar a formação de uma família. Eu falei, esse é um doador. Eu falei, você acha que eu preciso pegar a ficha criminal de uma pessoa assim? Eu falei, ele tem, para fazer a doação, ele está no mínimo de 3 a 5 dias de abstinência sexual. Ele vem aqui no horário dele de trabalho. Então, aí é uma pessoa que procura aonde eu posso ajudar além disso. Eu falei, aqui, infelizmente. Se é importante para você que tem uma ficha criminal, realmente, eu acho que você precisa utilizar um banco de sêmen americano, onde tem. Aqui a gente não faz isso. Uau. Ela virou para mim e falou, nossa, eu não sabia de tudo isso. E ela utilizou o banco de sêmen nacional, ela teve um filho e ela, olha, levou a criança... Não sabe nem como agradecer, Exatamente. né? Eternamente grata. Exatamente. Que é o que mais acontece, né? Então, eu acho que assim, a informação de quem são essas pessoas, aonde está esse altruísmo, e ele existe. Você sabe que cada vez que eu falo, sempre falo isso, que cada vez que eu converso com alguém, que eu falo sobre algum tema, inclusive aqui no Avocast mesmo, eu já conversei com várias pessoas, eu percebo que é a falta de informação e educação. Então, dos meus maiores objetivos é movimentar a conscientização, a educação e a informação para as pessoas doarem, né? Então, por exemplo, eu tenho o projeto Dia de Doar e tem um dos movimentos que é o Dia de Doar Sêmen. Por quê? Porque é extremamente importante as pessoas terem conhecimento sobre isso. Muitas vezes elas não têm, né? E elas acham que simplesmente vai lá, faz qualquer coisa e ok. Né? E, na verdade, não é. Existe todo um tratamento, um acolhimento, os testes, tem, né, uma exigência mínima. Então, assim, as pessoas não sabem ainda como lidar com isso. E a gente lida muito com o machismo. Você acha que isso ainda é real, o machismo, na doação de sêmen ou no tratamento? Você acha que isso ainda acontece muito? Eu acho que existe, Luli. Eu tive um caso eu fui dar uma aula numa faculdade e eu estou entrando na faculdade, um dos moços que trabalhava com, não sei se era com vídeo, com o esquema que estava montando, era um doador do banco. E eu olhei e eu falei, não conheço, né? Não sou eu que vou chegar lá Claro. E cumprimentar. E cheguei, sentei na plateia, estou esperando, e uma das meninas que estava ali comigo, eu falei assim, para o cameraman, para o cara que estava mostrando o vídeo, não sei o que, eu falei, a Érica é a do banco de sêmen. Por que vocês não aproveitam e tiram as dúvidas com ela e viram doadores? O cara virou para mim e falou assim, eu sabia que eu te conhecia. Eu sou doador de sêmen, não sei o quê. E ele fez toda a propaganda para os outros caras que estavam lá. Uhum. E eles viraram e falaram assim, é isso aí mesmo, porque ele vai lá, acaba de chegar, ele chega para mim e fala assim, e aí, acabei de fazer doação. O cara fala, não, né, nem vem me dar mão. Ele fala, isso é tão maravilhoso, entendeu? Ele falou, eu vou lá, eu faço a doação, eu sou bem tratado,
eu tenho o meu diagnóstico hoje, eu tenho o meu espermograma. Então, assim, eu acho que quanto mais fala e a leveza que se traz, isso daí, cada vez mais, a gente vai acabar com esse mito de doação de sêmen. Esse tabu, né? Com esse tabu, entendeu? O homem morre de medo de colher um espermograma. O problema é da mulher, tem que ser da mulher. Isso na verdade, cada vez está mais claro que não é só da mulher. Que não é né? só da mulher, e cada vez com o tempo a infertilidade está aí para o homem também. Eu falo isso por experiência própria num banco de sêmen. E do que você está vivendo no dia a dia, Sim, né? as amostras antigamente eram com 200 milhões de espermatozoides, hoje é 40. E ok, faz parte. E a tendência é estar caindo cada vez mais, cada vez Porque, diminuindo. Inclusive, as pessoas que querem fazer academia, aquela coisa que tomam aquelas bombas, né, anabolizantes, tal, não sei o que, muitas pessoas, inclusive mulher, né? A gente está vendo também muitos casos de mulher. E as pessoas não se dão conta daquilo que ela está colocando no organismo e que pode comprometer uma reprodução, uma fertilidade, né? Eu acho que o primeiro passo, Luli, eu quero fazer o uso de anabolizante, eu vou no nutrólogo, tem que ter orientação do nutrólogo. Antes de você começar um ciclo de qualquer coisa, você vai preservar a sua fertilidade. Eu não quero ser pai. Ok, você não quer hoje. A gente nunca sabe lá na frente. E é uma coisa tão simples, entendeu? Eu vou lá, fiz a coleta de sêmen, eu armazenei. Ok, daí eu utilizo, entendeu? Isso é uma coisa que eu converso, assim, esse final de semana eu estava no interior e eu tenho um amigo pediatra, ele fala, então, cadê a dona da porra toda? E o pessoal olha para mim e fala, com o que você trabalha? E daí eu falo, não, gente, é que eu trabalho com banco de sêmen, para casais que vão utilizar, tem a doação voluntária, tem a pessoa que faz a preservação para uso próprio, e sempre tem um que vem me falar, como é que eu faço? Olha, o meu irmão fez congelamento, olha, a minha sobrinha, nós passamos por um tratamento de reprodução humana, e eu vou na academia, não sei o quê. Érica, o que você faz, não sei o quê. E eu tenho amigos que estão lá e falam, não, eu também fiz. Nossa, porque eu tomei tanta testosterona, eu não tinha espermatozoide nenhum. Então, eu tive que parar, passei... Então, eu acho que quanto mais se fala a respeito, a preservação vai ser mais benéfica tanto para os pacientes que vão utilizar no futuro, quanto para um programa de doação de sêmen. Érica, o que você está dizendo faz muito sentido quando a gente fala nos ambientes que a gente está. Cada vez que você fala num ambiente, por exemplo, sei lá, numa universidade, não sei, entre rodas de amigos, assim, eu comecei a descobrir, quando eu comecei a contar minha história, que do meu lado tinha, assim, muita gente. Eu até brincava com as pessoas que o mundo estava infértil e a gente não percebe. Porque muitas pessoas começam assim, eu precisei, não sei quem precisou, e começa a falar sobre tratamento, né? E eu acredito muito que a gente precisa trazer para o jovem essa informação. Porque eu acredito também que hoje a nossa geração, a minha geração pelo menos, ela está muito desinformada e a gente não consegue abrir a cabeça por uma série de coisas, né? De tabus, de preconceito religioso, enfim, machismo, uma série de camadas, eu diria assim, que vai ser difícil a gente mudar esse conceito. Mas a gente tem uma tarefa maior de deixar para essas pessoas mais jovens, para a gente começar a educar e conscientizar essas pessoas. Como que a gente poderia fazer um trabalho que eu acredito que não é só nosso, acho que é social, das sociedades também, que eu acho que as pessoas precisam falar, mas a gente precisa motivar e incentivar essas pessoas a, pelo menos, a buscarem o planejamento familiar ou uma programação, ou um planejamento mesmo que seja para o futuro. Porque as pessoas falam, um homem com 80 anos pode engravidar e não tem problema nenhum. É fato isso? Existe isso? O homem existe idade? Como que funciona isso? Então, agora, o que se fala muito, Luli, o homem vai ter espermatozoide? Vai. Mas o que se carrega de doenças genéticas em um homem acima de 45 anos que está sendo se passado para a prole, pelo gameta masculino. Tá, a parte entendeu? Genética. A parte genética. Então, é muito importante, eu falo assim, ok, muitos jovens, e até tanto da parte masculina, eu não quero ser pai, eu não quero ser... Ok, hoje, não custa você fazer a preservação da sua fertilidade. Lá na frente, você pode querer utilizar esse material.
E cada vez mais a medicina prova para a gente, e tem estudos recentes, que existem várias doenças genéticas que estão sendo passada para a prole por causa do fator masculino. Olha só. Seria importante, então, os homens fazerem, depois de uma certa idade, eu não sei, fazer um aconselhamento genético, isso ajuda? Você acha? Ou não? Eu acho que aconselhamento genético não chega a esse ponto. Tá. Mas eu acho que preservar a fertilidade, isso não certeza. custa. Tanto para a mulher quanto para o homem. Tanto pensando numa doença genética que eu posso passar para a prole pelo fator masculino, quanto pensando na queda da fertilidade. Uhum. Isso daí está comprovado. A queda da fertilidade está mais do que comprovada, mais do que 50%. É verdade. E não é só isso, né? Porque hoje a gente tem visto também muitos casos de jovens com problemas oncológicos, que ninguém está esperando um diagnóstico desse, né? Então, a gente vê cada vez mais homens com problema, com câncer no testículo, por exemplo. Já vi 2 casos de... Um dos meninos tinha 23 anos, pra você ter uma ideia. Então, a importância das pessoas congelarem não é só porque eu não quero agora ou que eu vou pensar no futuro, é para o que vem no futuro. Porque muitas vezes essas pessoas, esses pacientes, não são informados antes que eles precisam, ou às vezes não tem, né? Tempo também, né? Para congelar, para eles preservar e poder usar com a genética própria. E existe tempo? Quanto tempo um homem, por exemplo, se ele é detectado, diagnosticado com câncer, né? Um paciente oncológico, tem quanto tempo para ele normalmente fazer esse congelamento? Existe isso? Então, a prioridade é sempre o tratamento. Tá, Luli? Mas para fazer o congelamento de sêmen, não tem um tempo hábil. A partir do momento que chega a informação, que a pessoa acha a importância disso, ela vai fazer uma coleta de sêmen por masturbação. Tá. E essa amostra vai chegar no banco para ser congelada. Tá, é bem mais simples que os ovos. É bem mais simples do que os ovos. Não tem preparo nenhum. Precisa chegar a informação. Tá. A gente já atendeu vários pacientes que fizeram a primeira sessão de químio, que fizeram a radioterapia, e chega lá já não tem mais nada. Mas eu só fiz uma sessão, eu não fui informada. Eu fui ler na internet sobre preservar a fertilidade, porque o meu médico não falou nada a respeito. E poderia ter feito congelamento. Uau. Acontece em muitos casos, o paciente está internado, e ele faz a coleta no hospital, e um familiar leva no banco para fazer o congelamento. Então, para o homem, é muito mais simples. Érica, a gente já tá caminhando, né? Para o final aqui, mas eu preciso te perguntar. Talvez seja até uma provocação, tá? Mas existem muitas notícias, às vezes até sensacionalistas, de o homem com 100 filhos, o homem que não sei o quê. Isso não é no Brasil, acontece na Holanda, e muitas vezes as pessoas acabam publicando essas notícias que vêm de fora para cá. Eu não sou muito a favor disso, porque as regras são diferentes, então você acaba muito confundindo a cabeça das pessoas, mas eu sou da seguinte opinião, né? Doador ou doadora não é pai, nem mãe. Não. Então, começa que o homem de 100 filhos, para mim, tá errado. Então, doador não é pai, tá? Primeiro ponto. Existe essa possibilidade no Brasil, você já explicou um pouquinho como que funciona a regra aqui, mas também a gente tem que concordar que a resolução ela foi aprovada há pouco tempo, né? Então, antes podia talvez fazer mais ou não. Como que funciona isso? Ou vocês eram realmente desde 30, 20 anos, né, que estão fazendo? Existe essa regra, esse critério, e ele não sai fora de jeito nenhum. Fora os outros que não pode computar, né? Não, esse critério sempre existe. Sempre existiu, de Conselho Federal de Medicina. 2 crianças nascidas por 1 milhão de habitantes. Tá. O que acontece, Luli, é esse comprometimento, essa rastreabilidade do banco com as clínicas. Tá. Entendeu? É o que eu te digo. Nunca tive um caso, e são mais de que 900 doadores que foram aprovados, que forneceram as amostras, que eu precisei bloquear um doador, porque eu tenho 100 crianças nascidas. Claro. Isso não existe. As amostras acabaram antes. O que acontece? Não é porque eu fornecia uma amostra que eu tenho uma criança nascida. Elas vão passar por um tratamento de reprodução humana. Tá. Nem sempre a primeira tentativa a paciente engravida. Isso tanto com o sêmen do marido como o sêmen de doador também.
Eu tenho casos de doadores que fizeram poucas doações e eu não tenho nenhum relato de gestação. Uhum. Eu tenho doadores que a gente forneceu todas as amostras, não deu o limite de crianças nascidas e acabaram as amostras. Tá. Então, hoje, o que a gente pede? O ideal, ele doa no mínimo 6 amostras, Uhum. para eu ter amostra suficiente para fornecer para mais do que uma tentativa e para mais do que um procedimento. Uhum. Tá? E isso é distribuído para o Brasil inteiro. Tá. Então, essa história de 100 filhos de um doador aqui Não. no Brasil está bem longe. E agora eu vou fazer outra. É que eu sou dessas, né, gente? Mas olha só, não, são coisas que aparecem no dia a dia e eu falo com quem? Com quem entende, né? Então, vai para você a pergunta. Existe um outro caso também recente de uma clínica na Europa, se eu não me engano, que 67 crianças nasceram com um diagnóstico de câncer, né? A minha pergunta não é sobre isso, porque isso está lá. A minha pergunta é, como funciona que esse banco específico, ele é autorizado pela Anvisa para entrar no Brasil? Existe a possibilidade dessa amostra vir para o Brasil e não ser percebido isso e ele conseguir fazer essa doação também e espalhar pelo mundo inteiro? Existe algum critério do Brasil para avaliar a qualidade dessa amostra seminal que entra aqui ou não? Importou, entrou, vocês entregam para a receptora, vocês que eu digo bancos, né? Como funciona isso? Existe essa possibilidade? Entendeu a pergunta? Sim, então, os doadores, eles são triados conforme cada regulamentação. Esse caso específico não tinha esse exame na época que ele foi triado. E assim, hoje, por mais que tenha o perfil completo, os painéis mais completos, e hoje aqui no Brasil alguns bancos utilizam esses painéis de doenças genéticas recessivas, portadores de doenças. Porque uma coisa que é muito importante, Luli, todos nós somos portadores de alterações genéticas recessivas. Tá. Ok. Não existe uma pessoa que não tenha nenhuma alteração genética recessiva. Quando isso dá um problema? Quando as duas partes têm a mesma alteração no mesmo gene. Tá. Mas fora esse grande painel, existem várias mutações que os exames ainda não pegam. Ok. Entendeu? Então, isso pode estar sendo passado por uma outra mutação que ainda não foi diagnosticado em qualquer painel. Legal. Gente, tá bom, né? Érica, tem alguma coisa que a gente deixou de falar que você lembre, que seja importante da gente deixar aqui registrado, para as pessoas estarem vendo? Eu acho que a gente falou bastante de tudo, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, quem são as pessoas, né? As possibilidades que usam um banco de sêmen, né? Que é um fator masculino, né? Uma infertilidade masculina. Hoje, 40% é fator masculino, 40% é casal homoafetivo, 20% é produção independente. Pacientes oncológicos também? Para pacientes oncológicos, vão fazer a utilização do sêmen próprio. Tá. Né? Tá. Então, já entra nos pacientes Então, 40% fator masculino? 40% homoafetivo, 20% produção independente. Hoje, 20%, cresceu bastante o cresceu número, bastante. Né? Isso acho que tende a crescer mais, né? Com congelamento de óvulos. Legal. Então, ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Érica, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Luli. Sua disponibilidade. Você topar, né? Esse bate-papo aqui é uma live, né? Eu falo que não é nem um podcast, gente. Eu fico aqui, fico batendo bola de acordo com as necessidades e perguntas que eu tenho no dia a dia, que eu recebo o tempo todo, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês também, que eu quero adicionar neste podcast, falando de sêmen, né? É que eu lancei aqui, ó. Eu vou até pegar daqui, gente, fazer uma baguncinha aqui, ó. Que eu lancei, estou lançando, né? Está imprimindo ainda, um livro que é sobre banco de sêmenes. Na verdade, é um oceano de possibilidades. Uma história de fertilização in vitro com sêmen doado. E aqui eu conto uma história de casal hétero
de casal homoafetivo feminino e de uma maternidade independente, que são os 3 casos mais comuns, né, utilizado. que vocês precisam utilizar sêmen. E eu vou dar um spoiler, porque ficou muito fofo essas ilustrações aqui da Fran, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver. Olha aqui o doador. Para cá. Ele tem óculos e chapéuzinho porque tem que ser anônimo, gente. Muito fofo, né? Então, esse daqui a gente está lançando e a gente vai falar bastante. Com o banco de sêmen, com o apoio da Érica, eu vou cada vez mais trazer essa informação de fator masculino, gente, porque tem aumentado os casos de infertilidade, as dificuldades e, além disso, a maternidade independente. Tá? Então, Érica, muito obrigada por você ter vindo aqui, compartilhado todas as informações e por estar me ajudando também a levar informação para os pacientes. É isso. Eu que agradeço, Luli. É uma honra. Eu já li o livrinho. Tá maravilhosa, as histórias são incríveis. E eu acho que isso daqui é muito didático para todos esses casais que utilizam o banco de sêmen. Legal, gente. Então, se você gostou, curta, se inscreva, compartilha com alguém que precisa saber dessa história e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente. A Érica também vai estar me apoiando em tudo que eu tiver que falar sobre banco de sêmen, nacional ou importado. E é isso. Então, próximo episódio, daqui a pouco tá aí, a gente se fala.